Olá pessoal, no Confloss na veia. Aqui no descritivo você identifica todas as informações a respeito da palestra. E lembrando, as conferências Floss de 2025. Sou DevCon, Confloss e PHP Conference Brasil. Esses três links desses três eventos estão aqui no descritivo do nosso vídeo. Se você é uma empresa e quer apoiar o evento, seja com um patrocínio ou algum outro tipo de apoio, entre em contato conosco, comigo, Anderson, ou com o Galvão, aqui dentro do descritivo. De novo, desse vídeo você identifica a melhor maneira de entrar em contato conosco, que é através das nossas contas no LinkedIn. Acompanhe agora a palestra. Então, Mineto, cara, você sabe, né? A gente é fã pra caramba de você, tá? Falando sério agora, do seu conteúdo aí, da sua trajetória, de basicamente tudo, cara. Tá? Somos fãs do seu fígado também. Tá? Cara, então é sempre uma felicidade muito grande aí, cara, poder contar com você. Foi ótimo ver você ontem, fazia tempo que a gente não se via, né? Tá? Então, bicho, a palavra é sua, a gravação já está rolando. Arrebenta aí, qualquer coisa, prende o grito aí que a gente ajuda, beleza? Bom, cara, obrigado pelo convite de novo. Obrigado, pessoal, por estar aqui. Vou compartilhar minha tela. Aqui. Eu acredito que vocês estejam vendo, se não estiverem, deem um grito aí. Então tá, o que eu vou falar? Eu vou falar, o título da palestra ficou um pouco grande, mas eu vou falar sobre monolitos e microserviços, tá? Eu vou falar sobre uma ferramenta chamada, um framework, na verdade, chamado Service Weaver, que ele inicialmente é para Go, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, e foi criado pelo Google, então eu vou comentar algumas coisas, como é que ele funciona, e vou mostrar, se tudo der certo, o código funcionando aqui, executando. Então, quem sou eu? Sou esse cara bonito aqui. Meu nome é Elton, trabalho na área, fiz uns cálculos esses dias, há quase 30 anos, 28 anos que eu programo, que eu pago cerveja com programação, pelo menos, eu brinco mais tempo. Escrevo bastante coisa no meu site, o eltonmito.dev, fez 20 anos que eu publico todo mês um post lá. No Twitter, são as duas formas que vocês me encontram mais. Atualmente eu sou Principal Software Engineer no PicPay, faz 2 anos e alguma coisa. E desde o ano passado eu sou Google Developer Expert em Go. Hoje somos só 2 aqui no Brasil. Tem no mundo inteiro, mas aqui no Brasil somos 2. Então é uma honra fazer parte desse grupinho aqui. Então, depois, se alguém quiser trocar uma ideia sobre isso também, fica à vontade. No final eu vou deixar meus contatos. Então vamos lá. O que eu vou falar é sobre uma ferramenta, sobre um framework chamado Service Weaver. Então, o que é o Service Weaver? Ele é um framework que serve para você escrever e gerenciar aplicativos distribuídos. Então, a ideia é que você consegue executar, testar e depurar um aplicativo feito com o Service Weaver na sua máquina local, como se ele fosse um aplicativo único, um aplicativo simples, um monolito, e você pode fazer deploy na nuvem como se fosse microserviços. Parece magia, mas é tecnologia, tem bastante coisa legal por trás. Ele foi criado pelo Google, é um projeto relativamente novo, tem 1 ano e alguns meses. Em maio ele fez um ano, abril, maio, por aí tem 1 ano e 6, menos 1 ano e meio. E é um framework bem interessante. Ele é, assim como a linguagem Go foi feito pelo Google, o Service Weaver também foi feito pela mesma empresa, mas é um projeto open source, tá? Eles que startaram o projeto e distribuíram como open source. Então, cara, desculpa te interromper, Mineto. Cara, não está aparecendo, tá? O que está mostrando é um quadrado preto carregando. Agora sim, agora sim. Caraca. E agora? Não, é como se ele não renderizasse a apresentação. Que bizarro. Foi mal, hein? Deixa eu Não, tranquilo, cara, acontece. fazer de novo aqui. E agora? Agora sim, agora fechou. Beleza. Valeu. Então voltando a esse era o slide anterior, né? O que é? É um framework para escrever, gerenciar aplicativos distribuídos. Foi feito pelo Google. Você consegue executar ele localmente como se fosse um aplicativo monolito, mas na hora de fazer deploy, você pode escolher fazer deploy dele até o aplicativo na nuvem, no Google Cloud, no Kubernetes, como se fosse microserviços, certo?
Então, vamos lá para alguns conceitos. Um aplicativo do Service River ele é composto por uma série de componentes. Mas o que é componente? O componente ele é uma interface Go normal, como qualquer outra, que tem algumas regrinhas, mas são bem poucas, e os componentes eles sempre interagem através das interfaces. Então, depois vai ficar mais visível isso no código. Então, pensa que eu tenho interfaces, como se fosse qualquer linguagem de programação. Eu não perguntei, eu queria perguntar, quem aqui que está assistindo tem alguma experiência com Go, com a linguagem Go? Boa, tem uma pessoa, tá, legal. Então, não se preocupem, mas tem mais pessoas. Se vocês nunca viram Go, vocês vão ver que ele é bem simples de entender. Eu estou apresentando de novo aqui, se não estiver aparecendo, trocando os slides, me falem, por favor, tá? Então, a gente vai ver que são uma interface. Quais são as vantagens? Eu troquei para o slide de vantagens, tá? Se vocês não estão vendo, gritem. As vantagens é que o Service River, ele separa como você escreve o código de como executa o código. Então, você vai escrever o teu código como se fosse um monolito, mas você vai executar ele de forma diferente. Então, esse é o bacana, assim, você não se preocupa nessas diferenças. Você escreve como se fosse um monolito, como se fosse um grande serviço só, e a hora de fazer deploy, você pode escolher, eu vou fazer deploy dele como se fosse um monolito, porque faz sentido para a minha aplicação, para o tamanho que eu estou, ou, não, eu preciso escalar muito rápido, vou transformar ele num microserviço. Então, você muda a execução do teu código. E a vantagem disso é que você não se preocupa com o código de rede, serialização. Ele simplesmente você escreve código Go e o framework transforma a chamada das funções que são no monolito, são chamadas em memória, ele transforma isso para chamada de rede e via gRPC, que é um protocolo mega rápido, binário e sobre HTTP2, super rápido. Então, o framework gera toda a parte chata, que é fazer comunicação entre processos, entre serviços, fazer serialização de dados para protobuf, para JSON, essas coisas. Você não se preocupa com isso. Você escreve uma função chamando outra e, a hora que você executa, ele transforma isso em chamada de rede. Isso é muito bacana. Essa é a ideia. Eu tenho minha aplicação, eu posso rodar ela como se fosse um serviço, um processo simples. Então, eu tenho aqui dois componentes. Um componente chamado main, que é o componente principal. A gente vai ver que sempre tem um componente chamado main. E eu tenho aqui um outro componente chamado reverser. Então, quando eu estou rodando da minha máquina, no modo simples, eu tenho tudo. Isso aqui é um processo, né? E tem uma função chamando outra. No momento que eu quero executar isso como se fosse múltiplos processos na minha máquina. Então, eu tenho o processo main, que é o processo principal, é um PID, processo diferente, e eu posso ter várias instâncias, por exemplo, do reverser. Cada uma tem um PID diferente, é um processo da minha máquina. A gente vai ver isso executando. E eu posso também executar isso em múltiplas máquinas. Eu vou rodar isso no GKE, que é o Kubernetes do Google. Ou eu quero rodar isso como Cloud Run do Google. Ou no futuro poder rodar isso como AWS alguma coisa. Ou eu vou rodar no Kubernetes, como vocês vão ver aqui. Então, no meu caso do Kubernetes, cada carinha aqui é um pod do meu Kubernetes. Então, eu tenho um pod para o main e um pod para cada instância aqui. E eu escrevi isso de uma forma só. Eu escrevi isso como se fosse um monolito e a hora de executar eu vou transformar isso. Beleza até aqui? Vamos ver como ver isso funcionando. Então, deixa eu voltar para as apresentações. O que eu fiz? Eu desenhei aqui um cenário, uma aplicação que eu tenho um monolito aqui, tenho 3 APIs, autenticação, feedback e voto. Seria uma aplicação para você dar nota e feedback para as palestras de um evento como a gente está aqui hoje. Então, a ideia é que o usuário faça uma chamada, passando o usuário e senha aqui para o Alf, receba um token, e aí depois, toda request que ele passar, ele vai passar os dados da request mais o token, e aí o feedback, por exemplo, ele vai ter que chamar a função de autenticação para validar se o token está válido. Mesma coisa para o voto.
Eu vou passar aqui e ele faz isso. Pô, eu preciso verificar se o token está válido e aí salvo no banco de dados. Então, essa minha aplicação, quando eu estiver rodando ela com monolito, vai ser isso aqui. E eu quero que, pô, minha aplicação deu muito certo, agora eu tenho vou rodar ela num evento de 50 mil pessoas e eu preciso escalar ela. Então, eu vou executar ela como se fosse microserviços. Então, cada componente aqui virou um microserviço e a comunicação, tipo, o feedback precisa fazer, chamar a função aqui do autenticador para validar o token. Então, eu quero que ele faça essa chamada de rede. Um detalhe é que o Service River, ele se preocupa com essa camada aqui, ó, certo? Essa camada aqui, banco de dados, vamos fazer um traço aqui. Daqui para cá, ele não se preocupa, tá? Então, não é responsabilidade do Service River, pelo menos a versão atual, se preocupar em como que você salva no banco, como você salva no S3 ou qualquer outra coisa. Ele se preocupa com essa camada aqui, daqui para cá, que é a camada de chamada entre serviços, certo? Principalmente chamada entre serviços, se é chamada local ou remoto, etc. Essa é a área de atuação do Service River. Daqui para cá não é responsabilidade dele. Beleza? Só para deixar claro isso. Então, vamos lá. Como é que a gente instala ele? O Service River ele tem um aplicativo de linha de comando. Aqui eu posso instalar usando o Go. Então, eu dou um Go install e passo aqui a URL dele. Ele baixa, o próprio Go faz isso, né, o executável da linguagem. Ele compila e gera um binário para a tua máquina. Então, eu tenho que ter o binário do Service River. Eu vou fazer deploy para o Google Cloud. Então, eu tenho que baixar o pacote do Weaver GKE. Mas eu quero fazer deploy para o Kubernetes. Então, eu tenho que baixar também o Weaver Kube, certo? Então, você vai poder, sempre que você tem que ter o CMD aqui do Weaver, e aí você vai baixando como se fossem plugins. Pô, onde é que eu vou fazer deploy? Tá? Então, eu tenho que ter pelo menos esse cara e um desses aqui. Lógico, se eu vou fazer deploy na minha máquina ou numa máquina só com múltiplos serviços, eu não preciso desses dois últimos aqui. Se eu vou fazer no meu caso aqui, eu vou fazer na minha máquina e no Kubernetes. Então, eu baixei esse aqui e esse aqui. Esse do meio não seria necessário. E aí eu tenho um executável na minha máquina. Se eu olhar aqui, Weaver Version. Eu estou usando a versão 0.24.3. Tá? Depois eu vou falar um pouco sobre versões e sobre como é que está o status disso. Beleza? Até aqui, tá bom esse tamanho de fonte? Tudo certo? Show. Beleza, instalei o Service River aqui. Agora vamos ver as regras. Então, quais são as regras? O Service River ele tem pouquíssimas regras, isso que eu acho legal. E essas regras, elas são, a maioria das vezes, boas práticas de Go. Então, quem já trabalhou com Go sabe que essa primeira frase aqui, ela é uma boa prática. Essa primeira frase aqui é: toda interface de componente deve receber um context como primeiro argumento e retornar um erro como resultado final. Qualquer programador Go consciente sabe que isso é uma boa prática. Então, não é nada novo, não é nada que o framework está te impondo. A outra coisa é que todos os argumentos devem ser serializáveis. O que é serializável? Um inteiro, uma string, uma struct. O que não é serializável são pouquíssimas coisas, tipo uma conexão com o banco. Eu não posso serializar uma conexão com o banco porque ele é um streaming. Um arquivo, uma conexão com um arquivo, um I/O de arquivo. Ele não é serializável. O resto, todos os tipos primitivos da linguagem são serializáveis. Então, nada de crítico aqui também. Aí tem a única regra que é específica, que é um pouquinho mais detalhista. A implementação daquela interface, ela tem que ser uma struct e ela tem que incluir essa linha aqui. Weaver implements e qual é o tipo que ela está implementando. Isso é outra coisa legal, que o Service Weaver, ele só pôde existir depois que a linguagem Go teve suporte a generics.
Então, quem acompanha a linguagem há um bom tempo sabe que demorou bastante para a gente ter generics, só na versão 1.18, hoje a gente está na 1.22, teve generics, essa feature, e aí, graças a generics, a gente consegue usar, criar coisas complexas, mais complexas e mais dinâmicas como o Service Weaver. Então, a gente sempre vai ter que ter Weaver Implements e qual é o tipo, qual é a interface que ele está implementando. A gente vai ver isso no código. Eu tenho o código que eu vou mostrar aqui para vocês, está nesse repositório, depois vocês podem dar uma olhada, mas eu vou mostrar ele executando aqui. Então, vamos lá. Está dando para ver, beleza, aqui a estrutura de diretórios? Boa? Massa. Então, aqui eu tenho 3 componentes. Eu tenho um componente chamado auth, um feedback e um volt. Beleza? É o que eu tinha comentado naquele desenho. Então, vamos dar uma olhada aqui de autenticação. Eu tenho aqui um arquivo chamado service, que aqui eu vou definir aquilo que a regra lá pede. Tem que ter uma interface. Essa interface tem que ter o primeiro parâmetro, sempre tem que ser um context, e essa função tem que sempre retornar pelo menos um erro, e pode retornar mais alguma coisa, mas tem que retornar um erro. Beleza. E a implementação tem que ser uma struct, e dentro dela tem que ter essa linha, weaver.implements, e qual é a interface que eu estou implementando. Isso aqui, então, é para o Service Weaver saber o que está implementando, saber como é que ele vai tratar essa informação. Mesma coisa com os outros componentes. O feedback, também aqui eu tenho uma interface, context, retorna um erro, e tenho aqui uma struct que implementa o writer. Beleza. Então, eu tenho aqui, o volt é a mesma coisa. Então, eu tenho 3 componentes. Legal. Como é que eu vou usar esses 3 componentes? Agora, aqui no meu pacote main, eu vou ter a parte mais específica do meu framework. Para quem já trabalha com Go, sabe que toda aplicação Go tem que ter um pacote chamado, um arquivo main, que é um pacote chamado main, e uma função que starta uma função chamada main, certo? Então, isso é o normal do Go. O que eu tenho aqui eu vou startar a minha aplicação. Então, o main sempre é o bootstrap da minha aplicação. Esse conceito é bem comum em outras linguagens também, tipo PHP, a gente tem um bootstrap, que é o inicializador da minha função. Então, aqui eu tenho que eu vou ter um weaver.run, qual é o context que eu vou usar, e qual é a função que vai executar quando eu startar a minha aplicação, que é essa função aqui, certo? E essa função serve, que eu dei o nome aqui, ela vai receber um context e uma variável aqui, uma struct, que define do que é composto a minha aplicação. Então, a minha aplicação, eu tenho que dizer aqui, que ela é o main, ela implementa o pacote principal, e quais são os outros componentes que ela tem. Então, ela tem o componente de feedback, de volt e de API. Então, aqui eu digo, weaver.ref, ele referencia aquele componente. E eu também quero, essa minha aplicação, ela vai ser uma aplicação web, né? Vai ser uma API. Então, eu vou dizer que ela implementa o listener. Dentro dela, ela tem um listener que é a minha aplicação. Ele vai startar uma porta aqui para mim. Né? Aqui dentro, eu vou só criar eu estou criando um servidor web aqui, e estou aqui dizendo, qual é o meu, se bater o /auth, vai chamar a função auth handler, passando aqui aqui eu tenho o carregamento da minha, esse cara aqui é como se fosse um injetor de dependências, tá? Eu estou pegando aqui os componentes e estou passando para meus handlers aqui, meu código. E aqui dentro eu estou usando, por exemplo, o validate token. Então, aqui é código Go. Tá? Daqui para baixo é código Go como a gente já está acostumado a rodar. HTTP serve, vou rodar a aplicação. Então, a única coisa que muda é essa definição aqui. Aqui eu vou carregar, instanciar os componentes, e aqui eu vou dizer que ele vai rodar a minha aplicação quando startar aqui. Beleza. Então, essa é a parte mais específica do framework. O resto, daqui para baixo,
quem já fez uma API em Go sabe que isso aqui não tem nada de especial. Beleza, essa é a mudança que eu precisei fazer aqui no meu main. Aí eu preciso criar um arquivo chamado weaver.toml para dizer para ele, ó, service weaver, qual é o binário que ele vai executar. Então eu vou compilar, gerar esse binário. E quando eu vou rodar aqui no modo single e no modo múltiplo, qual é a porta HTTP que eu vou rodar? Então, só preciso configurar isso aqui. Tem mais configurações disponíveis, possíveis, mas eu precisei só fazer essas... beleza, essas aqui são as configurações que a minha aplicação precisa. Vocês estão vendo aqui dentro que eu tenho vários arquivos chamados weaver_gen. Aqui eu tenho weaver_gen. Cada componente tem weaver_gen. O que é? Lembra que eu falei que ele se preocupa em fazer toda aquela comunicação, serialização? Não é magia. O que é legal do Weaver é que, como ele é uma linguagem compilada, a gente vai gerar código e vai compilar o código com tudo isso aqui junto. Então, a gente vai ver isso agora. Como é que eu executo a minha aplicação? Primeira coisa que eu vou fazer isso aqui, ó. Beleza, escrevi o código, vou fazer um weaver generate. O que ele vai fazer? Ele vai ler toda a minha estrutura, todo o meu código, e ele vai gerar aqueles arquivos que eu mostrei para vocês. Vai gerar esses .gen. Ó, ele até fala aqui no começo do arquivo. Código gerado pelo weaver generate. Não edite esse código, tá? Então, ele gerou aqui 500 linhas para cada componente, uma 200, ou a raiz aqui tem 100 e poucos. Então, ele gerou todo o código que ele precisa para fazer essa serialização, essa comunicação, etc. Beleza, agora eu vou compilar a minha aplicação. Código, comando Go normal, compilei. Agora eu vou fazer o seguinte, weaver, eu vou dizer que onde é que está meu arquivo de configuração, é uma variável do ambiente, né? Podia dar um export, etc. E vou executar aqui minha aplicação. Aqui nem precisava ter compilado aqui, né? Eu estou executando ele, estou compilando de novo. Ó, o que ele fez? Ele está rodando a minha aplicação aqui. Ele está rodando da porta 1, 2, 3, 4, 5. Agora, o Service Weaver, ele tem alguns utilitários que são bem legais. Por exemplo, Weaver, Single, Status. Eu posso ver aqui qual é o status da minha aplicação. Olha, ele disse que a minha aplicação está rodando há 21 segundos. Ela tem 4 componentes. Então, componente main, o auth, o feedback writer e o vote writer. Vocês podem ver que todos eles estão rodando no mesmo PID, no mesmo processo. Então, ele está rodando como um monolito, certo? Ele está rodando como um monolito. As minhas aplicações, os meus componentes estão rodando num binário só. Eu fiz um script aqui que vai gerar código, vai gerar dados, generate traffic aqui. Ele vai batendo em cada uma das APIs. Eu consigo ver aqui os logs, ó. Bateu em todos os feedback, volt. E outra coisa legal que ele tem é um dashboard. Weaver Single Dashboard. Vocês estão vendo o dashboard aqui? Sim? Pô. Então, aqui no dashboard eu consigo ver algumas coisas, tipo, consigo ver métricas. Olha, gerou métricas aqui do formato do Prometheus. Os traces aqui eu não configurei o visualizador aqui, mas ele gera traces no formato OpenTelemetry. Aqui a gente pode ver, isso que é legal. Lembra que eu gerei um tráfego ali, né? Então eu consigo ver como é que os componentes se comunicam. O main chamou 102 vezes o auth, chamou 50 vezes o volt. Por que tem 102? Porque o feedback, o volt e o feedback, eles precisam chamar o auth para fazer a autenticação, verificar se o token está correto. Então, ele faz esse mapa de toda a minha aplicação, certo? Aqui eu posso ver, demora um pouquinho para atualizar, aqui eu posso ver latência, posso ver quantas requests teve, requests por segundo, etc. Eu consigo ver que estão todos no mesmo PID, quais são os comandos que eu executei. Aqui, legal, eu posso rodar esse comando aqui, desculpa, deve estar pequeno, né? Foi bom. Eu posso rodar esse comando aqui e ele vai fazer
um profiling da minha aplicação. Ele vai rodar por 30 segundos, vai coletar todas as requests que aconteceram nesses 30 segundos e vai gerar um gráfico para eu poder visualizar todas as, quanto memória, quanta CPU executou em cada momento. É bem bacana isso para fazer debug. Beleza, executei ele como single, mas agora eu quero executar ele como múltiplo. Como é que eu faço? A coisa que eu vou mudar, eu não preciso nem compilar de novo. Eu vou só fazer o Weaver. Não preciso gerar de novo, não preciso compilar. Eu só vou fazer um multi-deploy. Faço um multi-deploy, digo qual é o arquivo de configuração e ele está rodando aqui. Se eu rodar agora um Weaver multi-status, o que eu posso ver aqui? Ó? Eu tenho 4 componentes de novo, só que cada componente ele está rodando em 2 réplicas, em 2 IDs, 2 PIDs diferentes. Então, ele já escalou a minha aplicação. Eu estou rodando na minha máquina, só que são portas diferentes da minha máquina. Se eu dar um PS aqui, ó, dá para ver que estão vários serviços. Ele pega aquela minha aplicação e executa ela várias vezes, e cada execução fica responsável por uma URL. Então, olha só que bacana. Eu tinha o meu código sem mexer em nenhuma linha de código, sem nem compilar de novo. Por isso que eu tenho, no slide eu falo que ele divide como você escreve e como você executa. Eu não mexi em nada, eu simplesmente executei de novo, fiz deploy de forma múltipla e ele já fez isso aqui. Se eu rodar lá meu script para gerar tráfego, ele vai funcionar da mesma forma. E aí eu posso também vir aqui, o Weaver Multi Dashboard, ele vai demonstrar o mesmo dashboard, só que aqui eu já consigo ver os PIDs, as portas diferentes, vou conseguir ver daqui a pouco o tráfego ali também, o gráfico, mesma coisa. Então, isso aqui é bacana. Eu simplesmente digo, ó, beleza, executa de novo, só que agora execute isso, ó, mostrou os logs aqui. Então, eu posso escolher, vou fazer deploy isso lá na Amazon, por exemplo. Instancio um EC2 e executo esse comando, ele está rodando lá em múltiplas portas e recebendo muito mais requests, né? E aí, outro exemplo que eu quero mostrar para vocês beleza, eu vou fazer deploy agora no Kubernetes. Então, o que eu vou fazer? No Kubernetes, eu preciso fazer alguns passos a mais. Eu preciso fazer o generate, gerar o código. Eu só preciso compilar, garantir que eu estou compilando o meu binário para Linux, tá? Que eu estou aqui no Mac, vocês viram? Se eu compilar dar um go build, ele vai gerar para o Mac. Mas eu preciso que ele compile e gere um binário para Linux, porque o meu Kubernetes roda Linux, né? Então, são essas duas variáveis aqui que eu tenho que dizer, Linux e ARM64, ele vai gerar um binário, e eu preciso criar um arquivinho chamado config.yaml. Config.yaml é um arquivo que eu preciso gerar para o Kubernetes. Que eu vou dizer aqui qual é o arquivo do Weaver, qual é o repositório de Docker, porque eu vou gerar, ele vai gerar um container para mim, qual é o namespace que eu quero que ele rode, tem várias outras configurações, e se eu quero que ele seja acessível publicamente, então eu posso, aí ele vai criar uma estrutura, acho que é um service, se não me engano. Beleza, então vamos lá, vamos tentar rodar esse cara aqui em Kubernetes. Weaver Generate, beleza. Vou gerar o meu binário para Linux, beleza. Vou agora fazer um deploy para o Kubernetes. Então, lembra que antes eu fiz Weaver Multi-Deploy, agora eu vou fazer Weaver Kube Deploy. O que ele vai fazer? Automaticamente, e olha só que interessante, na minha máquina aqui, ó, eu não tenho um Dockerfile. No meu projeto não tem um Dockerfile. Então, ele vai gerar uma imagem acima de um Dockerfile que ele acha bom o suficiente, que é um Ubuntu, etc. Você pode configurar naquele config.yaml, dizer qual é o Dockerfile que você quer. Eu quero fazer um Dockerfile mais leve, usando Alpine ou outra coisa. Então, você pode configurar. O que ele fez aqui? Ó? Ele gerou uma imagem do Dockerfile genérico dele, fez deploy lá, fez um push lá para o Docker Hub. Eu posso também usar um registry da AWS, do Google, é só configurar. Fez push,
E ele gerou um arquivo do Kubernetes. Olha só, gerou esse cara aqui, ó. Vamos ver o que ele faz. A galera que manja de Kubernetes, vai ver, ele gerou aqui roles, role binding do RBAC, gerou config maps, gerou service deployments, gerou um arquivo aqui de 600 linhas, 500 e poucas linhas. Então, ele gerou, olha, gerou HPA, gerou tudo que o Kubernetes precisa. O que eu preciso fazer agora? kubectl, apply e o arquivo que ele acabou de gerar para mim. O que ele vai fazer? Ele vai criar toda a estrutura para rodar no Kubernetes. Se eu vim aqui no meu... Eu estou usando aqui o Lens, só para mostrar. Ele, lá na minha namespace que eu configurei, ó, ele criou 4 pods. Um pod para cada componente, um para o main e um para cada outro componente da minha aplicação. Ele criou deployment, criou service, porque eu disse lá que ele é acessível remotamente, criou um endpoint, o ingress não, mas eu posso configurar algumas outras coisas. E aí eu tenho aqui um scriptzinho, generate traffic para o Kubernetes, só para ver que ele está funcionando. A única coisa que ele faz, esse script, depois vocês podem ver, ele pega qual é o IP do meu eu uso o kubectl para pegar o IP e executa aqui. Então, o que eu não tenho agora? Eu não tenho um Weaver kube status, por exemplo. Certo? Não tem. Porque agora eu estou rodando no Kubernetes. Eu não tenho um Weaver kube dashboard. Então, aí você tem que usar o Grafana, tem que usar... Aqui que você está falando numa estrutura profissional, né? Eu estou rodando no Kubernetes. Então, aqui eu não tenho um dashboard, por isso que eu estou mostrando no OpenLens. Não é porque eles não quiseram fazer, é porque não faz sentido. Você já tem ferramentas muito maiores para você rodar, usar vDashboard, vStatus. Ele exporta todas as métricas no formato OpenTelemetry. Então, você pode usar o Grafana, o Prometheus, o Jaeger, para ver tracing, para ver todo esse processo, né? Então, e aí eu posso depois fazer aqui um delete, como se tem delete, se eu quero, para ele remover todas as coisas, né? Então, ele zerou aqui, só para o meu Kubernetes não ficar cheio. Mas, esqueci de comentar, eu tenho um Kubernetes local aqui rodando, tá? Por isso que eu consegui rodar aqui. Mas, se eu tivesse rodando um Kubernetes na AWS, por exemplo, ou no próprio Google, era só fazer um kubectl, um kubens aqui para pegar o kubecontext, kubens, ele faria todo o resto, né? Aqui eu mostrei para vocês rodando como monolito, como microserviços na minha máquina e como microserviços no Kubernetes. Se a gente olhar lá no site do Service Weaver, eu tenho aqui a documentação, ó, como fazer os que eu mostrei, tem no GKE, que é, que é o Kubernetes do Google, tem o Cloud Run, que também é uma ferramenta do Google para faz deploy, e escala automático, né? E tenho aqui no formato SSH, que ainda está experimental, que eu posso fazer deploy para múltiplas máquinas Linux mesmo, né? Então, só tem como configurar aqui. E aqui para o Kubernetes, ele fala que tem toda aqui a estrutura de Prometheus, da Grafana, etc., para você fazer, né? Ele configura aqui quanto da telemetry que ele faz, etc. Então, é bem profissional o esquema. Beleza? Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês era isso, que com um comando, eu transformei um código que era um monolito em um microserviço, certo? Mineto, dá para usar isso em produção? Não. Tá? Eu não recomendo usar em produção ainda, pelo seguinte, é muito novo. O projeto tem um pouco mais de um ano, ele está na versão 0.24. Eu comentei no começo da palestra aqui que eu fiz um update aqui, alterei de 0.24.3 para 0.24.4, deu um errinho aqui, que eu não tive tempo de investigar. Ou seja, é um projeto que está em evolução muito rápida, uma evolução constante, então ela está sofrendo por melhorias, está mudando coisas, então ainda não é o momento para colocar ele em produção, porque o projeto está em constante evolução, tá?
Então, eu esperaria mais ele chegar mais perto da versão 1.0, mas você consegue fazer já olhar e testar, etc. Um framework que eu acho que tem um potencial gigante. Eu ouvi alguns boatos que o Google tem planos de portar ele para outras linguagens depois, mas não tenho fontes confiáveis ainda, mas faz sentido. Por que faz sentido? Quando o Google lançou, o ano passado, o Service River, junto com o site, com o projeto, eles lançaram um paper científico, onde eles descrevem todo o processo de conceitual de como fazer, de por que eles fizeram assim, sabe? Então, eles criaram um conceito, um paper, e o Service River é a implementação do paper, tá? Então, isso é legal porque eles já deram o sinal, assim, deram a pinta de que isso aqui pode ser implementado em outras linguagens, tá? Então, talvez não sejam eles que implementem outras linguagens, talvez outras comunidades comecem a pegar a ideia e implementar, mas o legal é isso, assim, eu gostei da forma como eles começaram o projeto. Eles começaram com um paper, e esse paper descreve toda a parte conceitual e científica por trás, e aí a galera pode usar isso de outras formas, de outras linguagens. Eu achei isso uma jogada muito inteligente, assim. Minhas experiências com esse conceito, entre 2018 e 2020, eu tive uma startup chamada Coordination, e a gente implementava exatamente isso. Só que a gente implementava um manual, a gente tinha um monorepo com vários pacotes, e aí desse Go, e aí nesses pacotes, a gente tinha a gente criava mains diferentes, a gente criava automações para gerar binários de acordo com como a gente queria, e a gente fazia deploy. Então, era uma versão muito rudimentar e muito manual do que o Service River faz hoje, e era muito produtivo. A gente conseguiu escalar a aplicação muito rápido, muito fácil, com um time muito pequeno, porque a gente conseguia reaproveitar muito código, tá? A parte chata era realmente essa parte de rede, essa parte de deploy, que tinha vários scripts. Então, é um conceito que funciona muito bem. Eu participei de uma live algumas semanas atrás. A live era um outro rapaz falando sobre esse conceito bem parecido com isso em TypeScript, e aí eu falava sobre o Service River. Então, esse conceito de monolitos modulares é muito bom, porque você consegue começar a tua aplicação pequena, e aí, conforme você vai tendo mais acesso, precisa de mais recursos, você vai transformando isso em microserviço. Então, eu acho que tem um potencial gigante para ser um caminho legal ali, um meio termo entre monolito e microserviço. Pessoal, a gente está adiantado aqui. Quero saber, dúvidas, perguntas? Vamos transformar isso aqui num bate-papo aberto. Como é que vocês acham? O que vocês acharam do Service River? O que vocês acharam da ideia? Vocês têm, quais são os sentimentos de vocês quanto a isso? Zero sentimento. Bom. Ô, Mineto, comentando aqui, né, eu acho que é uma tendência mesmo, né, de simplificar, né, ter um processo assim gradativo para chegar até o Kubernetes e ser também amigável ao desenvolvedor. Acho que essa pegada do Iver traz bem essa ideia, né? Uhum. Massa. O José Paulo tem um projeto que eu esqueci de comentar, que é aqui de um brasileiro, que ele mora aqui em Floripa. Esse cara aqui, ó, o Boniless. O que ele fez? Ele ele criou uma CLI que automatiza a criação de projetos como um Service River. Então, com essa CLI, você cria um esqueleto de aplicação, e esse esqueleto da aplicação tem o Service River dentro. Então, ele está automatizando algumas coisas aqui, cria uma estrutura de diretórios, cria alguns componentes já prontos, já embute algumas coisas. Então, tem alguns projetos legais que estão começando a surgir ao redor dele, que são bem promissores mesmo. Então,
acho que abre bastante potencial. E é legal que, como o Jorge falou, você consegue ir gradativamente evoluindo para o Kubernetes, que hoje é o padrão de fato, né? Se rodar microserviços, provavelmente isso, José Paulo, é bem parecido com a ideia. Assim, você starta coisas já em cima ó, ele já traz, deixa eu pegar aqui, deixa eu compartilhar aqui. Ó, ele já starta, criou a aplicação com o Service Weaver, com a parte de migração, com o SQLC, que é uma ferramenta para gerar SQL, com o Fiber. Particularmente, eu não gosto muito do Fiber, mas eu prefiro o Xi, mas é opinião própria. Fiber funciona. E aí ele já traz toda uma estrutura aqui que ele sugere aqui no Arquitecto, então ele cria um projeto já na estrutura legal aqui, já com os arquivos do Service Weaver. Ó, aí você tem Boundless, e aí você dá Create, com New SQL. Ó. Então é bem bacana. É um projeto brasileiro. Ó, ele te dá o Start aqui, ele já mostra versões, mostra o parecido com o que a gente viu ali do dashboard dele, do status, né? Então, quem quiser dar uma olhada, contribuir com o projeto, é bem bacana. E ele é baseado em cima do Service Weaver. Então, também não sei se já está em produção, acredito, é um projeto novo, mas dá para ajudar na contribuição dele. Alguma dúvida, algum outro comentário, galera, que vocês queiram aproveitar? Acho que é isso, então. Eu vou deixar aqui de novo o meu slide aqui com os meus contatos. Essa palestra já está lá no meu site. Boa. Essa palestra já está aqui no meu site, no eltomineto.dev. Tem lá a opção palestras. E vocês conseguem ver lá esses slides. Quem quiser me seguir no Twitter, no X, fica à vontade. É onde eu me encontro mais fácil. E eu quero fazer um convite para vocês, se vocês curtem Go, eu organizo uma newsletter chamada A Semana Go, que aí toda segunda-feira eu mando uma lista com uma série de links e coisas que eu acho interessantes sobre a linguagem. E tem mais uma newsletter que eu também mantenho, que é a Mais que Senior, que aí são entrevistas e artigos e assuntos sobre eventos, sobre Staff Plus, pessoas que, a hora que seguiu na carreira de dev, depois do sênior, ao invés de ir para gestão, bem bacana, passou os 3.000 seguidores essa semana. E aí, para quem está começando, ou para qualquer nível, tem esse dicasdecarreira.dev, que é um livro, um e-book gratuito que eu criei, baseado em 20 anos de posts no meu site. Então, dicas de carreira, então quem quiser dar uma olhadinha, compartilhar com quem está começando. Então, tem assunto para quem está começando e para quem está mais velho de guerra, tipo eu. Então, quem quiser dar uma olhada e contribuir, fica o convite aí. Belezinha, galera? Obrigado pela presença, espero que tenham curtido. E se quiser me chamar para trocar uma ideia, só dá um ping aí. Show de bola, galera. Fala, Benito. Encerrou? Certinho, cara. Opa, beleza. Então, pessoal, só vou pedir que vocês, então, permaneçam nessa sala, tá? Nós, em seguidinha, vamos começar a cerimônia de
encerramento. Tá? 15 minutinhos no máximo a gente está começando. Tá? Eu só vou gerenciar ali a outra sala e daqui a pouquinho eu vejo todos e todas vocês, tá bom? Mineto, valeu como sempre, cara. Show de bola aí. Valeu, abraço. Opa, pessoal, encerrou aqui já? Encerrou, né? Ou o palestrante caiu? Podem me dar um feedback aí? Aqui é onde encerrou, né? Tá. onde estava o Meleto. Opa, eu estava com no mudo aqui. Desculpa, José Paulo, pode repetir? Não, aqui é onde estava o Mineto. Você acabou de encerrar, você saiu e voltou. Desculpa. Eu acho que você queria entrar em outra sala e acabou entrando aqui de novo. Meu Deus do céu. Estou ficando velho. Né? Me perdi nos alt tab aqui, pô. Pois é. Tá bom. Okay. Eu vou encerrar a gravação aqui e depois a gente vai gravar os nossos minutinhos.